fome a ti, Senhor, mudou o meu viver. Ó Senhor Jesus, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Amém? Ó Gálatas insensatos, quem vos consagrou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 14. Que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma palavra. Senhor, nessa noite voltamos o nosso Espírito a Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos convencer, Senhor, do Teu Santo Espírito, nos convença da palavra, Senhor. Somos pecadores. Senhor Jesus, fala aos nossos corações, limpa a nossa mente, limpa nosso coração, Senhor. Queremos receber da Tua vida nessa noite. Nos alinha, Senhor, nos alinha da Tua vontade. E abençoa a igreja do Gans. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O título da mensagem 23, é o Espírito Prometido. Amém. Conforme nós lemos agora em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Prometido, amém? O Espírito prometido chegou até nós. Aleluia. E nas mensagens anteriores, nós estudamos alguns pontos que principalmente estão relacionados com a edificação da igreja. E eu me lembro que o Diego compartilhou aqui com a gente, o Arelano. A mensagem dele foi o Criador, como é que é? O primogênito de toda a criação. Cristo, o primogênito de toda a criação. E eu me lembro que nessa mensagem ele compartilhou com a gente, irmãos, que nós precisamos nos lembrar do nosso Criador. E ele leu um versículo para a gente, mostrando que quando nós nos esquecemos do nosso Criador, nós começamos a edificar muros e palácios para nós mesmos. E aí restou uma pergunta muito forte para nós: o que afinal nós estamos edificando? Será que estamos edificando a casa de Deus? Ou estamos edificando os nossos palácios, vivendo a nossa vida? Como diz o pastor Natal, a nossa vidinha, só cuidando da nossa vidinha, nossos palácios. Temos que nos lembrar do nosso Criador. Quando lembramos do nosso Criador, Deus, que é o nosso marido, também foi dito isso, nós vamos edificar na casa de Deus. Amém? Depois disso, nós tivemos a seguinte mensagem: a paz de Cristo para toda a vida da igreja. E aí foi compartilhado conosco, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo em que o mistério da iniquidade está operando. E ele está invadindo todos os recantos da sociedade, inclusive nossas casas, inclusive, infelizmente, adentrando a igreja. Senhor Jesus. Mas o que nós podemos fazer para a gente poder ficar blindado em relação ao mistério da iniquidade? Nós precisamos lutar por todos os santos. Essa foi a conclusão, foi a palavra ministrada pelo irmão Natal, que também vai ao encontro justamente da mensagem que o Diego compartilhou. Se nós quisermos viver a nossa vida, irmãos, assim como uma ovelha que se dispersa do rebanho, o mistério da iniquidade vai alcançar você.
Mas no corpo, o malfeitor e o lobo, ele vê uma grande ovelha. E ele não chega perto dessa ovelha. Amém? Aleluia! Então, todas essas duas mensagens ainda relacionadas com a edificação da igreja, com o crescimento coletivo. Amém? E no cristiano, a mensagem é um ambiente que estimula o crescimento. Nós estudamos principalmente de uma leitura de Colossenses, que falava sobre os frutos do Espírito, o revestimento do Espírito. Lembra disso? E com esse revestimento, irmãos, benignidade, não é isso? Mansidão, com todas essas características, irmãos, nós temos um ambiente adequado para poder frutificar. Percebe que está tudo relacionado com a edificação da igreja e com a igreja? Ó Senhor Jesus! E por fim, irmão, semana passada, nosso irmão e pastor Ricardo compartilhou com a gente a mensagem perdoai-vos uns aos outros. E algumas coisas, irmãos, que ele disse, trouxe muito impacto para nós. A primeira delas, ele recitou uma frase do nosso irmão Lee, que ele disse assim, o Senhor jamais deixará dois irmãos não reconciliados reinar. Irmãos, isso é muito forte. Se você tem um pecado que diante de Deus você consegue ser perdoado e ser lavado mediante o sangue, ainda que seja grosseiro, irmão, se você tiver um pecado, ou uma barreira, ou uma mágoa, um ressentimento, ódio, como nós vamos ver ainda hoje, de algum irmão, você pode perder o reino por conta disso. O Senhor não vai permitir que você entre no reino se você não estiver reconciliado com a igreja, com os irmãos. Esse irmão aí que está do seu lado, você precisa se reconciliar com ele. Amém? Amém. Isso é muito forte, irmãos. Também o que foi dito para nós é que nem um corpo, ninguém trabalha para a autodestruição. Ninguém faz isso. Ninguém se mutila, automutila. Ninguém faz isso. Mas quando você fala mal de um irmão, você está trabalhando pela autodestruição. Porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E aí, por último, irmãos, foi dito para nós que a nossa postura, e aí ele falava isso em relação aos membros do corpo, e aí o irmão compartilhou com a gente sobre o poder da língua, do que nós falamos. E foi dito para nós, irmãos, que a nossa postura deve ser como de um burro. Toda a morte que chegar até nós deve parar em nós. Amém? Então, qualquer comentário, qualquer fofoca, irmãos, tem que morrer em você. Aleluia! Percebe que tudo isso está relacionado com a edificação da igreja? Com o nosso relacionamento com os santos? E a mensagem dessa semana é o Espírito Prometido. Amém? E aí, antes de entrar nesse tema, nós precisamos trabalhar alguns temas anteriores, alguns pressupostos para poder entender isso. E é uma mensagem, hoje eu tive a tarde compartilhando com um dos meus pastores e é uma mensagem muito vasta, essa é o Espírito Prometido. Porque, irmãos, o Senhor é riquíssimo. Existem muitas riquezas que nós podemos extrair desse Espírito Prometido. Ó Senhor Jesus. Mas, a primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, eu vou tentar explicar de forma simples e rápida, é o conceito de dispensação. Dispensação, de uma maneira muito simples, significa que é a maneira que Deus se relaciona com o homem na linha do tempo. E essa dispensação, ela muda. Porque Deus se relaciona de maneira diferente com o homem à medida que o tempo vai passando. Então, e aí, nesse momento é importante a gente fazer uma diferenciação. A dispensação muda, mas os princípios de Deus não mudam. Então, isso explica, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos um princípio que foi lançado lá no Antigo Testamento, que foi a dispensação passada, ou seja, era a maneira como Deus tratava o homem no Antigo Testamento. É diferente ou não é?
de como Deus trata o homem hoje? Então é uma dispensação diferente. Então, lá, o povo de Israel, os judeus, eles sacrificavam animais para poder ter os seus pecados perdoados. A gente sacrifica animal aqui? Não tem bode aqui, não tem. A gente não faz esse tipo de coisa. A dispensação mudou. A maneira como Deus se relaciona com o homem mudou. Mas existia um princípio lá. O princípio era, para você poder ser perdoado do seu pecado, tem que ter derramamento de sangue. Esse é o princípio. No Antigo Testamento, na dispensação passada, era por meio de sangue de animais. E no Novo Testamento? É o sangue de Cristo. Amém. Aleluia! Amém. Então percebe a diferença, irmãos? Da dispensação mudando no tempo, mas o princípio de Deus permanece nele. Para que haja o perdão de pecados, tem que ter derramamento de sangue. Por isso que João falou, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Aleluia! Então esse é o conceito básico, né, de dispensação. É a maneira como Deus lida com o homem, principalmente com o homem, no decorrer do tempo. E por que eu estou falando isso? Irmãos, porque a dispensação em que nós estamos hoje é a dispensação da graça. Amém? É a dispensação da graça. E para a gente poder fazer um divisor de águas mais simplificado, os dois itens mais importantes da dispensação da graça é a fé e o Espírito, que é o que nós vamos citar hoje. Amém? Então a dispensação atual da graça, os itens mais importantes é a fé e o Espírito. E aí é interessante e é importante a gente ver como é que isso funcionava no Antigo Testamento e como é que isso funciona no Novo Testamento. Como é que era o Espírito no Antigo Testamento e como é que era o Espírito agora no Novo para nós. E também como é que era a relação do homem com a fé no Antigo Testamento e como é a relação do homem com a fé no Novo Testamento. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, primeiramente em relação à fé, a nossa fé. No Antigo Testamento, irmãos, existia ou não a fé? Existia a fé? Existia. A gente leu essa semana. Pela fé, Abraão. Não foi? Pela fé, Moisés. Então existia a fé. Mas como é que o homem ele demonstrava a sua fé? Obedecendo à lei. Era assim que funcionava. Por isso que se diz muito que o homem era salvo pelas obras, pela ordenança da lei. Porque essa era a dispensação do Antigo Testamento. Mas a dispensação de hoje é pela fé. Você não é salvo pelas obras, mas a fé vai te conduzir a andar e a viver no Espírito. Amém. Essa é a diferença do Antigo e do Novo Testamento. Então, irmãos, em relação à fé ainda, nós temos um conceito normal, natural, nós temos de Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que não se veem, se esperam. Não é isso? Esse é o conceito de fé. Mas essa semana, desfrutando dessa mensagem, irmãos, me apareceu algumas perguntas, né? E todos os adolescentes aqui sabem que eu sempre gosto de fazer perguntas, né? E existem algumas perguntas que são melhores do que as outras. E a primeira pergunta que me veio a citar isso é: qual é a diferença entre crer e fé? Porque convenhamos, irmãos, imagina que aqui do meu lado tivesse o diabo. E eu questionasse a ele se ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele vai falar: eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que ele é poderoso por meio do sangue dele para poder lavar os pecados? Creio. Você crê que é Filho de Deus? Jesus Cristo é Filho de Deus? Sim. O que impediria então de nós pegarmos o diabo aqui, levássemos ele para a cozinha e batizássemos esse diabo? É uma boa pergunta essa. Essa é uma boa pergunta. Já que ele crê,
vão batizar o diabo. Acabou. Batizou o diabo, cadê o inimigo? O Senhor pode voltar tranquilo, não tem inimigo. Mas existe uma diferença entre crer e ter fé. E aí, essa semana eu vi uma história interessante, irmãos, que é uma boa aplicação para isso. Tem diversos esportes estranhos aí, né? E um deles é travessia de abismo. Quem já viu esse esporte? Existe um abismo, né? E ele coloca uma corda e ele, sem nada, sem proteção nenhuma, ele simplesmente atravessa o abismo. Só na cordinha bamba ali. E aí, diz que o campeão mundial de travessia, ele foi, juntamente com um jovem que estava com ele atravessou, foi e voltou. E aí, aquele jovem que nunca tinha visto aquilo, rapaz, isso é sensacional. Porque qualquer coisinha ali você podia cair e morrer. Aí, ele não satisfeito, ele atravessou essa corda agora com o carrinho de mão. Foi lá, travessia. Foi, deu uma pirueta lá do outro lado, porque amigo, não tem base para nada. Deu uma pirueta e voltou. E ele aí olhou para o rapaz e falou assim: e aí? Você acredita que eu vou e volto lá? Ele acredita, claro que acredita. Então pula dentro do carrinho e vai comigo. Uma coisa é crer. Ter fé é entrar no carrinho. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós recebemos muitas informações. Muitas coisas chegam aos nossos ouvidos. Mas o que disso tudo nós transformamos em fé? Qual o tamanho da sua fé? Como você tem lidado com tudo que você tem ouvido na igreja? Será que são só informações para você? Ou você tem pegado essas mensagens e tem transformado em fé? Porque uma coisa, irmãos, é você entregar o seu destino a Deus. Senhor, pode me levar. E você entrar dentro do carro. O coração batendo na goela. Senhor, me leva. Irmãos, é uma vida muito radical essa. De viver pela fé. Ó Senhor Jesus. Mas esse é o viver que Deus quer para nós, irmãos. Mas como fazer? Como fazer para poder ter essa coragem toda? Esse é o plano. Essa semana até me lembrei do Adriano. Eu vi um curso de formação de paraquedismo. E aí o instrutor era soldado, né? Aí sabe como é que é o tratamento, né, Adriano? É soldado, tá? Sargento. Então, antes deles fazerem o voo mesmo e pular de paraquedas, eles faziam treino em terra. E aí, quando você vai pular do helicóptero do avião, você não pode se jogar que nem você se joga em piscina, de bolinha. Pronto, só porque é ar. Não é assim que funciona. Você tem que cair com o seu corpo para frente, assim, ó. Sair da porta para frente. E aí eles fazem um treinamento antes disso em terra. E o treinamento tem um vão e tem um chão aqui na sua frente aqui. Só que a pessoa que está treinando, ele é preso aqui por uma haste aqui no peito. De maneira que quando ele se joga, ele fica de pendurado pela corda. E aí estava lá o sargento. Bora, soldado, pula! E aí vinha o soldado. Bora, soldado, pula! Ele não tinha coragem. Irmãos, e estava preso aqui, ó, totalmente seguro, e era chão. Irmãos, nós não começamos a nossa carreira de fé entrando no avião e pulando de maneira radical. Deus começa te dando pequenas experiências de fé. Abraão, ele não se tornou o pai da fé da noite para o dia. Não foi isso. O Senhor
foi dando pequenas experiências para ele e a fé foi aumentando. Que tal, irmãos, nós pegarmos tudo que o Senhor tem dado para nós e começarmos a ter um viver de fé? Nós podemos fazer sim ou não? Sim. Porque talvez você pense que o Senhor vai exigir que você abandone tudo aqui na sua vida e vá para morar em outro país. Isso sim é uma prova de fé. Não é isso. Talvez o Senhor queira uma prova de fé na nossa convivência em casa, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. O Senhor quer testar a sua fé. Talvez você esteja certo e o Senhor esteja provando a sua fé. Vai lá e pede perdão. Sabe o que é isso? Porque para gerar vida de uma situação dessas, é só no âmbito e na dimensão da fé. Então, obedecermos a voz do Senhor nessas pequenas coisas e crescermos na nossa fé. Amém? Amém. Aleluia. Senhor Jesus, vamos entrar no carrinho. Senhor Jesus. E aí, irmãos, como ter esse viver? E aí, discutindo essa semana, irmãos, ficou claro que a maneira prática de nós termos um viver de fé é andar e viver no Espírito. Irmãos, é esse Espírito, como a gente leu, irmãos, que nos capacita a fazer essas coisas pelo Senhor. É por meio de viver e andar no Espírito. E aí, uma distinção ainda nesse quesito de dispensação, para a gente poder entender a atuação do Espírito, e logo nós vamos entrar no Espírito composto, como nós cantamos maravilhosamente bem no hino C87. Amém? O Espírito composto. Pela fé nós cantamos. Aleluia. Isso mesmo. Então, uma diferença básica do Espírito é que, simples, o Espírito no Antigo Testamento ele agia sobre o homem, mas no Novo Testamento o Espírito age dentro do homem. Então, qual é a diferença disso? Irmãos, a diferença é que o Espírito agindo sobre o homem, talvez, e Deus já tinha previsto isso, mas talvez não alcançasse o coração. Deus não alcançasse o coração do homem. Quer ver um exemplo? Sansão. Porque se ele fosse, o Espírito estava sobre Sansão. Tanto é que o Senhor usou Sansão para poder aniquilar os filisteus. Foi ou não foi? Tanto é que uma das últimas orações foi tipo assim: Senhor, eu sei que eu vou morrer, mas só mais uma vez, haja sobre mim, me concede força. E o Senhor foi lá e concedeu. Só que se você olhar a história de Sansão era todo errado. Todo errado. Porque o Nazireu, ele não podia fazer um monte de coisa. E aí o que Sansão fez? Tudo que não podia. Eu não posso tocar em morte. Tocou em morte. Não pode ser prostituição. Estava lá Sansão. E vinha. Estava lá Sansão. E ele era acusado, porque se ele podia tocar em morte, ele foi lá e comeu do fruto que estava no leão. E mesmo assim o Espírito agiu sobre ele. Esse Espírito é maravilhoso. Mas talvez não alcance o coração do homem. Não alcança. Mas ver a vida que eu quero. Saul é outro. O próprio Davi falou: não posso tocar no ungido de Deus. Não posso. Porque Deus ungiu, derramou ali o que significaria para a gente hoje o Espírito sobre Saul, que era a autoridade, era rei. Mas como é que era a vida de Saul? Desobediente. Ele foi lá e fez sacrifício no lugar de Samuel. E Samuel falou assim: Saul, foi por nutrição sendo confirmado o seu reino pela eternidade. Falta isso aqui, ó. E Saul estava preocupado era com a imagem dele.
Além disso, Saul era altivo. Quem lembra das características de Saul? A cabeça dele se saía sobre todas as outras. Altivo. E o Espírito de Deus agiu sobre Saul a ponto dele profetizar. Capítulo 7 de Juízes. 1 Samuel 7, versículo 2. Sobre o homem. Agora, no Novo Testamento, o Senhor fala assim: olha, foi dito que você não pode adulterar. Mas eu digo para você que se você olhar para uma mulher com intenção pura, você já cometeu pecado. Já se contaminou. Deus mudou o paradigma, Deus mudou a maneira de atuar. Percebe como a dispensação mudou? Antes o Espírito agia sobre, agora o Espírito ele quer agir e deve agir dentro de nós. Amém. Porque se você pensar, significa que é o seu coração. Então, dessa maneira, irmãos, nessa dispensação, Deus tem como alcançar o nosso coração. Amém. Aleluia. Amém. Então, essa é uma diferença básica do antigo e para o novo. A dispensação mudou. Amém? Em relação ao Espírito. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler aqui os irmãos. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Lição 28. O Espírito consumado. Esse livro aqui. 40 lições essenciais para a vida cristã. Bem, visto que Deus é o Espírito, Ele pode alcançar o homem e entrar nele. Contudo, para entrar no ser humano, Deus triuno passou por um processo grandioso a fim de se tornar o Espírito e dispensar seu ser, sua vida e sua natureza a nós. Para ter uma revelação completa acerca do Espírito, precisamos da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. A primeira menção do Espírito nas Escrituras está em Gênesis 1:2, na expressão, o Espírito de Deus. É assim que o Espírito é chamado, especialmente com relação à criação de Deus. A seguir, temos a expressão, o Espírito do Senhor, que no original hebraico é o Espírito de Jeová. Jeová, que quer dizer eu sou, e é o título de Deus quando se relaciona com o homem. Chegando no Novo Testamento, temos o Espírito Santo. Amém. Santo é o contrário de comum. O Senhor Jesus foi concebido do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito entrou no ser humano comum a fim de conceber algo incomum, santo. Por isso, Lucas 1:35 temos a expressão, o ente santo, referindo-se ao que foi gerado em Maria. Em João 7, lemos que o Espírito ainda não foi dado. Isso não se refere ao Espírito de maneira geral, pois ele já estava lá desde Gênesis 1, como a gente leu. Mas especificamente ao Espírito que haveriam de receber os que crescem no Senhor. Esse é o Espírito consumado de que trata essa lição. Esse Espírito não era porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Até aquele momento, o Espírito tinha apenas a essência divina. Porém, depois da encarnação, morte e ressurreição do Senhor Jesus, ele se tornou o Espírito. Amém. Com a essência divina acrescida a essência humana. Por ter tanto a essência divina como a humana, surgem as expressões o Espírito de Jesus, que se refere à encarnação, especialmente seu viver humano, seu sofrimento na carne e crucificação. O Espírito de Cristo, referindo-se à unção do Senhor como Cristo de Deus, e implica sua ressurreição, seu poder de ressurreição e a vida divina. E o Espírito de Jesus Cristo, que se refere à provisão abundante que Ele nos fornece. O Espírito pode ser ilustrado pelo chá. Assim como a água fervente acrescenta-se certa erva, que infunde da água seus elementos e o torna um chá, assim também o Espírito Santo foram infundidos a encarnação, o viver humano, a morte, a ressurreição, a ascensão e a glorificação de Cristo, tornando-se assim o Espírito. Uma figura desse Espírito composto no Antigo Testamento é o óleo sagrado da unção. Esse é o Espírito composto consumado, que em Apocalipse torna-se 7 vezes intensificado. Irmãos,
isso aqui é só a introdução da lição 28. E aí vai começar todo o estudo sobre o Espírito consumado. Esse livro é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Então o que ele está dizendo aqui, resumidamente? No Antigo Testamento, lembra que sempre tem sobre realidade, uma figura que tem no Antigo Testamento também tem no Novo Testamento. Os princípios de Deus, eles permanecem. Então no Antigo Testamento, quando ia fazer o óleo da unção, era para poder ungir o escolhido de Deus. Até mesmo os utensílios que seriam utilizados para poder servir a Deus, também tinha que derramar esse óleo. Mas esse óleo não era azeite puro, tinha as especiarias. Aí eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque a gente já viu. E na lição 28, no capítulo, está tudo especificado, tá bom? Não deixe de estudar lição 28. Mas, em resumo, era isso. Você tinha ali uma porção de azeite, que era a base do óleo da unção, e tinha algumas especiarias. Essa figura no Novo Testamento é o Espírito composto. Significa que temos uma base, que é o Espírito, amém? O Espírito de Deus, aleluia. Mas também, irmãos, tem os elementos de Cristo. Tem toda a experiência que o Senhor teve aqui na terra. Por isso que lá em João 7, fala assim, o Espírito ainda não foi dado a eles. Porque o Senhor ainda estava, como Filho de Deus, ainda estava vivo em carne, encarnado. Mas quando o Senhor ascendeu aos céus, irmãos, se tornou o Espírito, chegou até nós. Amém. O Espírito prometido. Você percebe, irmãos, o tanto que Deus teve que trabalhar para poder fazer um Espírito customizado para você? Customizado significa que preenche tudo o que você precisa. Deus é maravilhoso. Amém. Porque são milênios de história para o Espírito ser transformado e chegar até nós. Amém. Esse é o Espírito prometido. E aí, irmãos, nós não podemos incorrer no erro de estarmos utilizando o Espírito de maneira errada. Talvez você queira que o Espírito esteja sobre você. Mas já passou. Deus está interessado no seu coração. Amém. Ele quer transformar você de dentro para fora. Por isso que o caminho para a nossa fé crescer é viver com o Espírito. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas restam algumas perguntas para nós, irmãos. Ainda em relação ao Espírito. Como é que tem sido o nosso relacionamento com o Senhor? E Deus, irmãos, com os princípios dele, o Senhor nos dá tantas dicas para a gente. Veja que um dos princípios, por exemplo, um dos princípios do agir de Deus é que para poder fazer a obra dele, inclusive e principalmente em você, você não pode colocar sua mão. Se você colocar sua mão natural, pode gerar consequências catastróficas. Imagina você que Abraão e sua esposa, depois de receber a promessa de Deus, falam assim, Deus está demorando, mas a gente quer fazer a vontade de Deus. E aí, como é que tem as slides aí? A gente pode criar um atalho aqui, improvisar. Chama aí tua serva aí. Imagina que a ideia da mulher dele, da esposa, a esposa teve essa ideia. Olha que dispensação louca essa. A mulher chega para o marido e fala assim, tem outra mulher aí. Olha que louco isso. E ele? Tá bom, você está dizendo, né, mulher? Está dizendo. O fruto disso é fruto da carne. Foi gerado em Ismael. Aí você pensa, não, mas aí depois, o Senhor ficou ali, né, meio de lado com Abraão, brincadeira, né, rapaz? A gente não promessa, você não acredita, vai lá, coloca a sua mão. E como a gente conhece a história, depois o Senhor deu para Abraão um presente, que era o filho.
da esposa legítima. Que era quem? Era Isaac. Ah, meu Deus, com certeza, irmãos. São consequências catastróficas do nosso agir natural. Não isso é muito sério. Você sabe que a descendência de Ismael está aí. Até hoje. Porque Abraão, irmãos, agiu no seu natural. A guerra que tem no Oriente Médio começou com Abraão e a esposa dele. Porque a descendência de Ismael são os palestinos contra Isaac. É o povo de Israel. A guerra está armada até hoje. Por conta da carne. Agora imagine isso na sua vida. Você dá uma ajudinha para Deus. Você pode atrapalhar não só o crescimento de Deus em você, mas você pode ser uma pedra que atrapalha a edificação da igreja. Não, você é capacitado. Isso é muito pesado. E Deus não precisa. O princípio do Antigo Testamento é esse. Com Gideão aconteceu a mesma coisa. Chegou lá aquele tanto de gente. Deus falou assim: nós Gideão, dá não. Tem muita gente aí para poder guerrear com os midianitas. Tem muita gente. Manda tanto embora aí. 10 mil foi embora. Aí sobrou 300. Que é alguma coisa. Que princípio é esse? Deus faz com tudo. É o princípio da cooperação. É o mesmo que acontece no Novo Testamento quando os discípulos querem alimentar uma multidão, só tem 5 pães e alguns peixes. Sabe para que isso? Para que a glória não seja sua. Amém. Mas para que a glória seja de Deus. Amém. Irmãos, quando nós estamos no Espírito, a glória é de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. São princípios, irmãos. Princípios que nós temos que aprender. Deixar o nosso natural. Irmãos, pense na sua vida diária. Quanto nós somos naturais? Às vezes, problemas de casa, nós simplesmente esquecemos que existe o Senhor e o Espírito dentro de nós, e nós simplesmente não fazemos as coisas. Somos naturais demais. Aí, quando chega nas coisas da igreja, irmãos, a gente, com os anos de vida da igreja, a gente se acostuma a fazer as coisas. Sem consultar o Espírito, sem consultar o Senhor. E aí, outro princípio em relação ao Espírito, que a gente vê essa semana, que é o exemplo da sarça ardente. A sarça, a árvore em si, quando o Senhor apareceu, ela não queimava. Significa que o combustível não era árvore. Contrário a toda a lógica. Se você joga lenha na fogueira, que vai queimar, é a madeira, é a lenha. Mas com o Senhor não foi assim. O próprio Senhor é o combustível daquela sarça. Irmãos, e aí o Senhor me iluminou em relação a essa experiência, em relação ao nosso serviço ao Senhor na igreja. Como é que está seu serviço na igreja? Está pesado? Você está criticando? Acontece, né? Acontece. Mas isso é para a gente um sinal muito forte. Sabe por quê? Porque se você estiver servindo e estiver pesado, é porque o combustível não está sendo distribuído. O combustível está sendo recebido. E aí começa a arder. A intenção de Deus não é que você seja consumido. Mas o que fazer? Vamos parar de servir? Não, então vamos parar, porque está cansado, não quer, é negativo. Então você tem que mudar o combustível do seu serviço. Amém. E se voltar ao Espírito. Amém. Irmãos, o Senhor mesmo fala que a forma dele é suave. Então, se nós tivermos essa vida de andar no Espírito, irmãos, o nosso serviço vai ser leve ao Senhor. Então pense nisso no seu serviço. Se estiver dolorido, se estiver arrastado, sabe aquela coisa assim, meu Deus, só eu sirvo. Toda vez, irmão, faz isso, faz aquilo.
sei o que, tal. Aí é bom você consultar o Senhor novamente. Dá mais combustível. Que é o Senhor que tem que queimar. Amém? Não sou eu que tenho que queimar. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, agora com a gente tendo consciência, irmãos, do que é o Espírito na nossa vida, todas as outras mensagens sobre a edificação da igreja faz muito mais sentido. A paz de Cristo para a igreja, como é que ela vem? Por meio do Espírito. Irmãos, você acredita que tem isso acontece? Tem irmãos que eles tentam perdoar, genuinamente tentam perdoar uma outra pessoa, mas ele não consegue. Ele não consegue perdoar, não consegue, quer conseguir orar, não consegue. Sabe quem é capaz de fazer essa obra? O Espírito. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Sabe quem vai edificar a igreja? É o Espírito. Amém. E sabe quem é que garante isso? É o próprio Espírito. Amém. Lá em Efésios, nós vemos isso. Que Ele é quem sela. E é Ele que é o penhor da edificação. É Ele, é o Espírito. Ele é que garante. É como se Deus falasse assim: Alexandre, fica tranquilo. Porque a obra que eu comecei em você, eu vou terminar. Amém. E a garantia que eu tenho é o meu Espírito dentro de você. Amém. Esse sim, ele tem o poder de edificar a igreja. Agora com o Espírito faz muito mais sentido o nosso viver da igreja. E é esse Espírito que vai nos conduzir a um viver de fé. E por fim, irmãos, ainda em relação às nossas práticas da igreja. Quanto tempo que nós não oramos e lemos a palavra de maneira adequada? Não só como uma repetição, mas pegar a porção da palavra e transformar em oração para nós. É por isso que nós profetizamos, nós invocamos o Senhor, nós ruminamos a palavra, nós proclamamos os hinos. Sabe para quê? Para poder ter um viver no Espírito. Não são essas ferramentas que Deus deu para nós. Use essas ferramentas, anda no Espírito. Olha, se você vive no Espírito, anda também no Espírito. Aí não vai ter chance para cá. Porque são eles que militam, o Espírito contra a carne. Então, irmãos, esse é o carro que eu queria passar para a igreja dessa mensagem, o Espírito prometido. E trazer para nós, irmãos, como é que nós estamos nos relacionando com esse Espírito. Sabe por quê? Nós estamos habituados a não depender de Deus. Nós precisamos mudar esse hábito. A gente tem que mudar esse hábito. No início é difícil, no início, qualquer hábito que você vai, é difícil. Você parar um pouco, consultar o Senhor, e diante de Deus, mas daqui a pouco você está fazendo já no bom sentido, automático. Você não vai conseguir mais fazer as coisas sem consultar o Senhor. Nós não podemos perder o hábito de consultar o Senhor. Como nós vimos na experiência de Abraão, e incorrer com catástrofe na edificação da nossa casa e na edificação da igreja. Ó Senhor Jesus! Amém. Então, nós vamos compartilhar em pequenos grupos sobre o Espírito prometido, o Espírito que foi processado durante todo esse tempo, sobre a experiência que nós tivemos vimos na diária essa semana de Moisés, o próprio Senhor na multiplicação dos pães e dos peixes e a nossa dependência do Senhor no Espírito. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.